Boa tarde a todas. É um prazer enorme estar aqui. Eu sou Jennifer Miranda, né? Eu e a Carol, nós não somos irmãs de sangue, mas somos irmãs de espírito, né? Porque foi uma amizade à primeira vista, vamos dizer assim. E logo a gente já se tornou parceira e é uma caminhada muito incrível. Eu tenho aprendido muito com ela e é maravilhoso. Tá sempre a dispor quando ela precisa e me chama aí para algum treinamento. Eu sou Jennifer Miranda, eu sou empresária aí no ramo de saúde e bem-estar também, e a minha formação é estética, né? Eu sou formada em estética, a minha especialização é em pré e pós-operatório e eu sou uma apaixonada por anatomia, né? No entanto, um dos últimos cursos que eu fiz, formação, especialização, foi em Face Anatomy, em cadáver fresh frozen, né? Aqui no Brasil a gente não tem essa aplicação porque a nossa legislação ela não permite, então foi por um instituto americano e foi assim enriquecedor. Cada vez que eu estudo um pouquinho o corpo humano, mais eu percebo o quanto Deus nos criou com tantos detalhes, né? Nós somos uma máquina perfeita, cheia de estrutura, uma interligada à outra, para garantir aí a nossa sobrevivência, né? Nós temos aí, para vocês terem uma ideia, 360 articulações no nosso corpo. Então, a gente precisa cuidar muito dessa máquina perfeita que a gente não vai ter outra, né? A gente vai nasceu com ela e vai morrer com ela. A Carol ela me convidou para falar um pouquinho sobre alongamento e mobilidade articular e trazer aí a importância disso na nossa vida, né? Eu não sou formada em educação física, mas a minha experiência nesses anos, eu vou contar um pouquinho para vocês, pode servir de aprendizado aí para nós, né? Há mais de 10 anos, quando eu me formei, eu logo, sem terminar a minha graduação, eu ingressei numa equipe multidisciplinar, nós operávamos no Sírio e no Einstein, cirurgia plástica e cirurgias reparadoras. E aí, na inexperiência, eu não sabia me posicionar, como ter postura, como usar esse corpo, né, essa máquina perfeita ao meu favor. Eu comecei a ter alguns problemas de saúde. Começou com dor nas costas, depois foi inflamação no ciático. E quando ele inflamou depois de 3 vezes, eu fiquei na cama. Meu marido precisava me levar para o banheiro, me levar para tomar banho, da cintura para baixo eu travei. E aí eu tive que aprender na dor como é a importância de se alongar e como é importante cuidar da nossa mobilidade. Mas afinal, o que é isso, né? O que é mobilidade articular? É a capacidade de explorar as nossas articulações na sua totalidade, né? Na sua amplitude de movimento. Pegar alguma coisa no alto, pegar alguma coisa no chão, algo pesado, aqueles movimentos do dia a dia, né? Sem sentir dor, sem travar. Sabe quando a gente fala, eu acho que eu dei um mau jeito no pescoço, eu acho que eu dei um mau jeito na coluna. E isso ele pode ser evitado através do alongamento. E o que é alongamento? Ele é um tipo de exercício que tem como objetivo melhorar as nossas articulações e a nossa flexibilidade. É a flexibilidade que deixa nossos movimentos mais fluidos. A gente consegue virar, olhar para o lado, levantar da cama, sem se machucar, né? A importância da gente cuidar da nossa flexibilidade é que ela mantém o nosso líquido sinovial ativo, ela ajuda na produção, sabe? A lubrificação dos ossos, das articulações, mantém os ligamentos saudáveis, diminui as lesões, né, que acabam ocorrendo. Como eu falei, vai pegar alguma coisa e falar, eu dei um mau jeito, tá doendo minha coluna, eu não sei porquê, meu pescoço. E a nossa postura no dia a dia, ela é muito prejudicada, né? Porque a gente está sempre aqui no celular, tá no computador, às vezes você tá aí, eu não tô conseguindo ver todas, mas a gente senta no sofá e lá, se larga na cadeira, né? Tá comendo, a gente tá aqui, de repente a gente tá próximo do prato, a gente para conversar com alguém, normalmente a gente fica numa perna só, vai lavar louça, a gente não fica com as duas pernas no solo, a gente fica numa perna só.
E tudo isso vai compensando um lado do nosso corpo, aí vai joelho para o saco, vai a parte da lombar, vai para o saco também, e a gente começa a sentir dor que a gente não sabe da onde, né? E isso também, ao passar do tempo, né, dos anos, ele vai acometendo alguns problemas que nem sempre aparecem no momento, né? Por exemplo, quando nós ficamos mais velhos, e às vezes não, tem muita gente que tropeça demais, cai muito, né? Idosos caem muito, às vezes precisa de uma pessoa em casa para ajudar a pôr roupa, descer uma escada, vai sair, precisa de alguém acompanhando, porque ao longo da vida não cuidou das articulações, não fez exercícios de flexibilidade, então a gente vai ficando com o músculo mais encurtado, então a gente não dá a passada correta e tropeça, acaba caindo, né? Isso é muito, muito importante prestar atenção, né? Uma das coisas que acontece também quando a gente não cuida das nossas articulações é o sono. Uma musculatura alinhada, quando ela não está alinhada, a gente não consegue relaxar por completo. Então, o nosso sono, ele fica prejudicado, a gente acaba não dormindo direito. Às vezes a gente tem uma dor de cabeça, a gente acha que é porque não comeu, porque estava na correria, e às vezes não, é tensão na cervical, no pescoço. Então, tudo isso a gente precisa estar cuidando, né? Quando a gente pratica pelo menos 5 minutinhos de alongamento, seja em qualquer lugar, tá no trabalho, para um pouquinho, se alonga, a gente pode evitar aí essas dores nas costas, no pescoço. Às vezes a gente anda muito cansado, né? Aquele cansaço intenso que a gente acha é uma preguiça, mas não é. É o nosso corpo trabalhando, né, dobrado para manter o alinhamento. Porque o nosso corpo é uma máquina tão perfeita que se ele não estiver alinhado, ele vai tentar fazer isso de alguma forma. Então gasta mais energia, a gente fica muito mais cansada, né? E aí, além desse problema de saúde, a nossa postura, o nosso alinhamento, ele vai muito além disso, né? Ele vai muito além da estética, porque quando a gente normalmente sente e larga, a gente acaba afrouxando essa musculatura que a gente, não sei se vocês já ouviram falar do core, né? Muita gente, tem que fortalecer o core, vamos fortalecer o core, porque é esse cinturão natural que mantém a nossa coluna no lugar. E quando a gente senta e se larga, a gente acaba afrouxando a musculatura do abdômen. Aí às vezes você fala, eu tô com uma barriga, eu acho que eu tô com uma barriguinha de grávida. E não é só essa musculatura que tá frouxa e tudo isso atrapalha. O assoalho pélvico, né? Aquela musculatura que dá sustentação para os nossos órgãos internos. Normalmente tem mulheres que têm escape de xixi, tosse, sai um pouquinho de xixi, porque não tem as musculaturas fortes, rígidas, e tudo isso o alongamento ele traz, né? Além das nossas palavras, a nossa linguagem corporal, ela também comunica, ela também diz muito a nosso respeito. Imagina se eu venho aqui falar para vocês sobre postura e eu estou aqui conversando, falando com vocês, né? E eu não estou alinhada. Como é que eu vou falar sobre algo se eu mesma não trabalho isso em mim? E a nossa comunicação corporal, ela chega primeiro, antes mesmo da gente começar a falar. Durante uma reunião, durante um atendimento, os nossos pensamentos, por mais que a gente tenha o domínio daquela situação, se a gente está encolhido, se a gente está de cabeça baixa, falando, né, baixo, não dá aquela credibilidade que deveria dar. E tudo isso, o alongamento diário, ele proporciona para nós. No início do meu trabalho, quando eu comecei a atender em consultório, eu era inexperiente, eu tinha muito medo de ficar com o paciente, ter uma intercorrência, eu não sabia o que fazer. E aí, tanto medo que acabou acontecendo. Uma viagem do meu chefe, que era o médico responsável, ele ficou uma semana fora, eu tive uma intercorrência com uma paciente e o que eu falei para ela que ela precisava fazer, ela não fez, porque a minha postura não credibilizava, não dava autoridade.
E aí, eu fui chamada de cantinho, né? Eu entrei no consultório, meu chefe falou, fecha a porta. Eu falei, pronto, já era, agora vem uma bronca. E aí ele começou a me falar, Jennifer, levanta esse queixo, abre esse peito, se alonga, a sua palavra, a sua postura, ela tem que credibilizar, ele tem que dar autoridade. Se você sai da sala para me chamar ou para fazer uma ligação, a sua postura quando você voltar, o paciente ele não vai achar que você saiu porque não sabia ou saiu para pedir ajuda. Ele vai achar que é uma rotina normal. E é isso que acontece no nosso dia a dia. Às vezes a gente vai fazer um primeiro atendimento, vai falar um pouquinho, como a gente trabalha aqui com produto, vai falar sobre um produto e é a primeira vez, não é o nosso habitual, a gente tende a nos fechar. E quando a gente faz isso, a pessoa do outro lado, ela percebe. E por mais que você sabe 100% sobre aquilo que você vai falar, a tua postura, no final das contas, é o que mais contou. E quando a gente se fecha para o mundo, a gente compensa, a gente vai apertando todas as nossas vísceras, os nossos órgãos, e eles ficam todos apertadinhos e não conseguem trabalhar de forma correta. Então, nossa postura, ela faz muito mais além do que saúde, além do que estético, ela comunica com o mundo. Então, nós mulheres precisamos sempre estar eretas, com o peito aberto, alongado, né, para a gente receber todas as coisas boas que tem para nós. Quando a gente está numa postura, a nosso pensamento, inconscientemente, ele já fica mais confiante, né? É instintivo. É só a gente se posicionar, que a gente tem um livro, né, que a gente fala que é a posição do super-herói que a gente faz antes de uma apresentação ou quando está inseguro, que faz toda a diferença. E a nossa postura é isso. E não adianta, hoje eu tenho uma reunião, eu tenho que ficar ereta. E no seu dia a dia você está toda largada, você senta de qualquer jeito. No sofá de casa a gente se larga, na cama. Mas é confortável, eu tô em casa. Mas os anos a gente fica largada de uma forma incorreta. Quando a gente fica largada de uma forma correta, quando a gente está no nosso dia a dia, não se torna algo forçado. Porque às vezes a gente está numa situação de primeira vez, aí a gente vai tentar ficar numa posição correta e a gente fica se mexendo, aí não fica confortável, aí você não sabe, aí cansa, aí dói. Aí tem muita gente que fala, eu não consigo andar ereta porque dói minha coluna. É claro que dói. A gente passou anos com ela torta. Quando a gente vai pôr no lugar, dói. Toda vez que a gente sai da zona de conforto, dói, incomoda, mas é necessário. E como que a gente consegue fazer isso? 5 minutinhos por dia a gente consegue praticar. Agora aqui eu convido vocês a gente se alongar um pouquinho, né, para tirar atenção. E como que a gente pode aliviar essa cervical, pescoço de tanto ficar no celular? Puxa o pescoço para o lado. O nosso alongamento ele está totalmente ligado à nossa respiração. Quando a gente respira, a gente abre espaço no nosso corpo para o outro lado, a gente consegue ter a maior fluidez no nosso movimento, a maior amplitude quando a gente respira. Às vezes, no dia a dia, a gente acaba nem respirando completamente, a nossa respiração ela fica encurtada, então o nosso diafragma, que também é um músculo, ele trabalha errado. Olha para o pescoço, queixo no peito para dar uma alongada na cervical, puxar lá atrás, bem alongando o pescoço. A gente pode também movimentar os dedos, sabe aquele movimento de show? Esse movimento ajuda muito nas articulações de mão, né? Porque a gente digita demais. Puxar aqui, ó, o braço e olhar para o lado oposto. A gente libera muito essas articulações, a cervical, esse peso que fica no pescoço. Para o outro lado, que às vezes dá muita dor nas costas, na dor de cabeça, e a gente não sabe o porquê. Os ombros fica tão pesado e a gente pode, né, alongar, sobe ele aqui como se quisesse encostar na orelha e vai lá para trás, faz toda a volta, todo o movimento. A gente pode girar para frente.
Então, são os minutinhos que a gente consegue trazer para o nosso dia a dia. Vai sentar, se preciso for, não está acostumada, puxa um ladinho do bumbum, do outro, para a gente sentar nos ossinhos do bumbum, que são os isquios. Automaticamente, quando a gente senta, a gente já fica ereto, a gente não consegue descer muito o nosso corpo. Então, tudo isso faz muita diferença no nosso dia a dia. Então, lembre-se, né? O autocuidado, se você não tirar um tempo para você, ninguém vai tirar. Ai, mas meu dia é muito corrido, eu não tenho tempo. Coloca na agenda. Se você tem uma programação de horários, põe lá 10 minutos, eu vou fazer alongamento, eu vou cuidar das minhas articulações, eu vou fazer uma atividade física. Isso faz muito bem, tanto para o nosso físico, para a nossa saúde, para o nosso emocional. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Pode pôr aí, Carol, por favor, amor. Como a gente quer envelhecer? Como que você quer envelhecer? Você quer chegar... Jane, Oi. rapidinho, eu só vou abrir aqui de novo, que tem um probleminha. Enquanto isso, continue falando e perguntaram se dobrar a perna traz algum problema, tá bom? Na verdade, assim, dobrar a perna, quando a gente senta com a perna cruzada, a gente acaba fazendo um estrangulamento dessa região, né, pélvica, e a gente acaba não tendo um alinhamento. Então, quando a gente senta, os dois pés precisam estar selados no solo, né? Uma coisa que tem acontecido muito é as crianças hoje, né, terem aí aulas e elas ficam com as perninhas balançando. Quem tem filho, coloca livro embaixo para que elas ficam com os dois pés selados, para que tragam um alinhamento, ela não vai cansar tanto, ela não vai se sentir fadigada tão rapidamente, porque isso também é o corpo precisando de energia para manter o alinhamento, né? Se alguma coisa está em disfunção, o corpo ele vai tentar compensar. E aí tem essa foto para vocês e eu pergunto, como vocês querem envelhecer? A escolha é nossa, né? Essa é uma americana, o nome dela é Ernestine Shepherd. Ela começou a atividade física aos 56 anos e ela acabou competindo aí. E nessa foto, ela tem 81 anos, né? Essa foto, ela musculosa, ela tem 81 anos. E do lado dela é uma senhora também com a mesma idade. Às vezes a gente não vai estudar, treinar o suficiente para chegar nesse físico, mas na foto abaixo ela tem 86 anos. Olha a disposição dessa senhora. Como é que você quer envelhecer? Será que você quer estar de bengala, né? Às vezes tem um problema de saúde, mas às vezes não. É por falta de mobilidade, de movimentação durante a vida. Um pouquinho que você tira para você ajuda muito. E nós, né, que cuidamos aí das pessoas, levamos saúde, bem-estar com produtos excelentes. Essa é a Carmen de Leronfice, ela tem 90 anos, 90 anos. E aí eu te pergunto, como é que você quer envelhecer? Olha a elegância dessa pessoa, gente. Ela é a modelo mais velha do mundo. E aí eu olho para ela e falo, eu quero ser uma velhinha assim. Imagina meus netos falar, eu vou apresentar minha avó. E aí chega essa pessoa. Então, é esse recado que eu gostaria de trazer para vocês. Eu não sei se tem alguma pergunta. Se tiver depois, a Carol, se não tiver agora e vocês quiserem fazer depois, a Carol passa e repassa para vocês, eu não sei. Mas é esse meu recado, né? O autocuidado, gente, é um amor com nós mesmos. Não adianta a gente cuidar dos outros, cuidar dos filhos, do marido, pai, mãe, e a gente esquecer de nós. Um pouquinho, 5 minutinhos por dia vai fazer um bem danado para nós. E nós, mulheres, né, nós precisamos estar sempre na postura, lindas, maravilhosas, incentivar nossos filhos também. Hoje a minha filha tem 19 anos e eu falo, e ela começou desde cedo a praticar atividade física. Então, isso é muito importante e é o meu recado hoje para vocês. Como é que vocês querem envelhecer? E eu agradeço, Carol, por ter me convidado, por esse
minutinhos para estar aqui com vocês. E fiquem com Deus e sucesso. Vou dar a palavra está com você e eu vou continuar aqui ouvindo as próximas. Nossa, Jenny, é assim, né? Ó, meu Deus, quando você me trouxe tudo isso, só peço até desculpa aqui da tela, eu tinha trocado as telas, tá? Mas ó, tá aqui, ó, preparado bonitinho pra você. Quando você me trouxe tudo isso, eu falei assim, o mundo precisa te ouvir falar sobre isso. Por quê? Porque eu não tinha essa noção e a gente conversa bastante sobre isso, né? Só que aí você me mandava às vezes algumas aulas e essas aulas, elas eram de alongamento, e as pessoas lá, 1 hora de alongamento, 2 horas, eu falava, né, eu não tinha noção, eu falava, ai, que besteira, eu quero emagrecer, nada a ver. E quando você bateu um papo bem sério, puxou na minha orelha ali, né, que para todo quem não sabe, ela que fica ali no meu pé quanto à alimentação e outras coisas, e eu gosto disso, porque é um cuidado muito maravilhoso, eu falei, o mundo precisa te ouvir, né, então, muito obrigada por ter tirado do seu tempo, que eu sei que você está no trabalho, você deu uma pausa só para poder trazer esse conteúdo aí para essas mulheres maravilhosas. Eu espero que vocês tenham gostado, porque faz muito sentido, né, gente? Comenta aí, agradece ela no chat. Obrigada, Jennifer. Deus te abençoe muito, tá? Beijo. Beijo, tchau, tchau. Gente, vocês gostaram? Que maravilhosa! Para quem perdeu, vai conseguir assistir só depois, se nós subirmos esse treinamento, esse evento, na verdade, né? É realmente incrível.